Podcast Rodrigo Delamayer. Oferecimento Limpicred. Está com o nome negativado? Procure a Limpicred. 62994005166. Clínica Pé Perfeito Podologia. Nosso plano é cuidar da saúde dos seus pés. 62992319169. Restaurante Manga Sabina. A comida caseira mais gostosa da região sudoeste de Goiânia. 62996392208. Dupla Roger Maciel e Alessandro. Contrate esse show para o seu evento. 61992336635. Eu também estou aqui com o Rodrigo Delamayer. Um grande beijo e fica ligado aí, gente. Acelere, pisa, agora não pode parar. Alô, meu povo de Goiás e toda a região, aqui quem fala é o André. Aqui é o Felipe. Nós também estamos aqui com o nosso irmão em Cristo, Rodrigo Delamayer. Valeu, gente. Você é especial. Olá, meu povão de Goiás, aqui é o Daniel. E aqui é Samuel. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Rodrigo Delamayer. Um abraço, gente. Valeu. Alô, Goiânia, olá, Goiás, olá, Brasil. Estamos começando mais um podcast Rodrigo Delamayer. Este que é um podcast de variedades. Aqui iremos abordar vários assuntos, vários temas relevantes da sociedade em geral. E hoje estou recebendo aqui Dr. Cristiano Azevedo, especialista em direito tributário. Vai falar hoje de reforma e do sistema tributário. Seja bem-vindo, doutor Cristiano. Bom dia, é um prazer estar aqui para a gente falar um pouco aí dessa reforma tributária. É isso aí. É direito tributário, mas a gente vai falar especificamente da reforma tributária que vai afetar, ou seja, todo o sistema tributário nacional, né? E essa reforma foi aprovada mesmo? Está funcionando? Fale pra gente. É engraçado porque sempre que a gente ia falar de reforma tributária, eu sempre falava que não ia acontecer. Por quê que eu falava que não ia acontecer? Porque não tem como fazer uma reforma tributária real se não fizer primeiro uma reforma administrativa. E a reforma administrativa precisa de uma reforma política. Ou seja, então a coisa é um pouco complexa, principalmente no Brasil, ou seja, com a forma que os poderes são divididos. Então você falava, eu aposto que não vai sair. Quando falava então, e o IVA, ou seja, que a gente vai, ou seja, esclarecer do que se trata esse IVA, eu acreditava menos ainda. O que é esse IVA? Nos países, ou seja, nos Estados Unidos, ou seja, em países da Europa que adotam o IVA, você vai na prateleira do supermercado, pega ali sua compra, vamos supor que sua compra deu ali R$100, quando você chega no caixa, você vai pagar R$115. Ou seja, essa diferença dos R$100 por 115, que dá R$15, seria o quê? O IVA, que é um imposto, ou seja, é um imposto que você está vendo. Então, para mim, isso seria o principal problema no Brasil. Vamos pegar um exemplo. Alguma vez você já foi no supermercado e reclamou, nossa, mas o ICMS está caro? Não. Você já viu alguém falando, nossa, o ICMS está caro? Ninguém. O IPI está caro? A COFINS está caro? Não, por quê? Porque esses impostos são o quê? É um imposto que está escondido dentro do preço. Dentro do preço, ou seja, a gente não está vendo o que a gente está pagando. E nunca vai ser destacado aqui. E nunca vamos ver. Com IVA, a princípio, a gente vai ver com clareza o que a gente está pagando desses impostos. Ou seja, coisa que com o sistema atual a gente não consegue ver. Por que todo início de ano a gente reclama? O IPTU subiu, o IPVA subiu, o imposto de renda subiu. Porque é um imposto que a gente está pagando, todo mundo está pagando e está vendo. Ou seja, todo mundo está vendo ali, ou seja, o seu IPTU a cada ano aumentando, o seu IPVA a cada ano aumentando. E isso vai ser um problema quando vier o IVA. Por quê? Porque a população vai começar a ver o que está acontecendo. Ou seja, então quando veio, ou seja, a aprovação realmente de fato, ou seja, dessa reforma tributária, eu realmente não acreditava que ela fosse acontecer por conta disso. Porque teria que trazer mais clareza e com relação a isso, ou seja, a população vai chiar mais, vai reclamar mais do que está pagando. Ou seja, então por isso que eu não estava acreditando, mas
ela realmente está aprovada. A gente vai ter aí um período de 10 anos, que é um período de transição, ou seja, porque como a gente tem ali impostos que dividido em 3 cadeias, que são os impostos municipais, os impostos estaduais, os impostos federais, é uma grande bagunça, digamos assim, ou seja, que precisa ser colocada como se diz, com regras bem claras, ou seja, tanto para a prefeitura, quanto para os estados, quanto para o governo federal, e que isso aí vai realmente demandar muito tempo. Porque essa reforma tributária são só as regras gerais que foram aprovadas. Ou seja, tem muito chão da agora para frente, muita lei para ser aprovada, muitas regras para serem aprovadas ainda, para dizer como vai funcionar de fato. Ou seja, essa nova sistemática do IVA. Quando você fala de 10 anos para começar a valer, isso é um tempo para conscientização, ou é só mesmo uma burocracia como sempre? Não, então, aí é que tá. Não é para aprovação, ou seja, esses 10 anos é para implantação. É para implantação, ou seja, para implantar, como disse. Por enquanto só tem o quê? Só tem as regras gerais deles. Sim. Ou seja, como o município vai cobrar, como o estado vai cobrar, como o governo federal vai cobrar, uma adequação. Quais os produtos, ou seja, que vão estar isentos, quais os produtos vão ter maior impostos, como fica a população de baixa renda, ou seja, tudo isso, ou seja, vai ser algo que vai ter que levar esses 10 anos, ou seja, para acontecer. Inclusive também, ou seja, para a própria estrutura burocrática do governo, ou seja, também se adaptar a ela. Para essa estrutura aí é muito tempo, não é? Para a gente que trabalha porque eu já trabalho hoje eu sou mais atuante como advogado, ou seja, tributarista, né? Mas na realidade advogado empresarial, onde você engloba ali tanto a questão tributária, quanto a questão trabalhista, quanto a questão empresarial, ou seja, então são ramos ali que se conversam entre si. Então eu trabalho muito voltado para isso, ou seja, para a questão empresarial. Antes disso, ou seja, eu trabalhava como contador, ou seja, então desde 94, ou seja, já estamos aí para 35 anos, 35 anos trabalhando com empresário, ou seja, então já vem muita coisa acontecendo. E o problema no Brasil é porque algo que é para ser simples, vem alguém e fala, não, isso aqui está fácil demais. Ou seja, deixa eu dificultar isso aqui um pouco. Ou seja, então, é um tema realmente que vai demandar um esforço enorme para que a coisa funcione. Ou seja, eu duvidava que a reforma tributária fosse acontecer. Agora eu ainda duvido, ou seja, que vai ser algo tão simples, porque vai ser criado simples, mas com o tempo vai ficando complexo, vai ficar complexo. Dr. Cristiano Azevedo, dentro do que se chama de simplificação, né, do sistema tributário, quais impostos foram substituídos pelo chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços? Então, eu falei IVA, né, que é um imposto de valor agregado. Esse IVA é exatamente o quê? Ou seja, é um sistema de cobrança de impostos, como eu falei, que já existe nos Estados Unidos, existe em países da Europa, que você compra o produto na prateleira e vai pagar o seu imposto. Então é esse mesmo aqui, esse IVA é o mesmo IBS? Então, o IVA é dividido no quê? No Brasil. Ou seja, ele vai ter o nome de IBS e CBS. E o CBS é o Contribuições sobre Bens e Serviços. O IBS, ele vai englobar o quê? O ICMS do Estado e o ISS do município. Porque o município tem direito de cobrar o ISS, que é o Imposto sobre Bens e sobre Serviços, e o ICMS, ou seja, é o Imposto sobre Bens e Serviços, no caso aí, serviço rodoviário, serviço de eletricidade. Isso vai ser englobado como um imposto só. Ou seja, que seria o IBS, ou seja, então vai ser... PIS e CONFINS também está dentro aí desse? Não. O IBS seria só esse, ou seja, ICMS e ISS. Certo. O CBS, ou seja, aí são o quê? As contribuições. Aí vai entrar PIS, COFINS e IPI, ou seja, vai estar tudo aglutinado ali como CBS.
O CBS vai ser um imposto que vai ser do governo federal e o IBS vai ser das prefeituras e dos estados. Entendi. Ou seja, mas isso é o quê? Isso seria o IVA. Ou seja, tudo isso está dentro do IVA. O IVA no Brasil vai se dividir entre IBS e CBS. Serão impostos bem esclarecidos ao consumidor. É porque o sistema tributário, o que acontece? O sistema tributário, só para ter uma ideia, o próprio projeto que veio para simplificar dessa reforma tributária, ele tem mais de 300 páginas e mais de 500 artigos. Hoje o sistema tributário nacional é um dos mais complexos do mundo. Ou seja, para se ter uma ideia, só para você cumprir as suas obrigações, ou seja, tributárias, com o governo das 3 esferas, as empresas gastam aí uma média de 1.200 horas por ano. Ou seja, só para você cumprir as obrigações. Não é nem para pagar. Ou seja, é só para saber quanto você tem que pagar. Ficar de antena ligada o tempo todo. É aquele caso, ou seja, a gente está na época do imposto de renda. Ou seja, todo mundo tem que procurar ali um especialista no imposto de renda, seja um contador, seja um advogado. Por quê? Porque a coisa é muito complexa. Ou seja, você tem que levantar muitas informações para informar. E tem até meme que corre todo ano no imposto de renda, que é aquele caso. A Receita Federal não te fala quanto você deve, mas quando você declara, ela fala que está errado. Ou seja, então por que você já não fala quanto que eu devo? Tipo assim, o tempo todo. Eu sei quanto você me deve, mas não vou falar. Bem, então a criação, né, desse imposto aí, explica mais um pouco como que ele funciona. O sistema tributário nacional, ou seja, é um dos mais complexos que existe no mundo. Ou seja, a nossa legislação tributária, ou seja, a mais complexa do mundo. Isso principalmente por quê? Porque as 3 esferas do governo, ou seja, têm suas próprias leis, suas próprias regulamentações. Então se torna realmente muito complexo. No Brasil a gente tem o quê? A gente tem a espécie tributária, ou seja, que são divididas em quê? Em 3 impostos. Aí você tem o tributo, é dividido em 3 partes, em 3 tipos. 3 tipos, que são os impostos, as taxas e as contribuições. Ou seja, os 3 entes podem trabalhar com essas 3 modalidades: impostos, taxas e contribuições. Ou seja, então é algo realmente muito complexo, porque há impostos. No município você tem o ISS, que é um imposto. No estado você tem o ICMS, que é um imposto. Na Receita Federal você tem vários impostos. Ou seja, você tem o imposto de renda, você tem o IOF, você tem o IPI, ou seja, tudo são impostos. Aí você tem as contribuições. As contribuições são o quê? O PIS, a COFINS, a contribuição do INSS, ou seja, é uma cadeia enorme. Fora isso, ou seja, isso ainda, ou seja, vai expandindo de uma forma mais maluca ainda. Por quê? Porque tudo que existe no Brasil você paga imposto. Tudo. Ou seja, pensa uma coisa. A Netflix, serviço de streaming, ainda não criaram um imposto específico, mas já tem cidades já cobrando ISS sobre serviço de streaming. Mas quando começou, ou seja, ninguém pagava. Estão querendo regulamentar os serviços de entrega, iFood, Uber, não sei o quê. Mas qual que é o principal objetivo? Criar um novo imposto. Ou seja, onde os motoboys aí, ou seja, vai ter que pagar mais imposto do que paga. Então, você fez uma aplicação financeira, você vai ter que pagar imposto. Você fez uma venda de imóvel, você vai ter que pagar o imposto. Você tem um imóvel, você vai ter que pagar o imposto. Acaba que no fim, ou seja, você não é dono de nada. Você tem o direito de usufruto ali de um bem, seja um carro, por exemplo, mas todo ano você tem que pagar. Por quê? Porque se você não pagar, vem o governo e apreende aquele carro até você pagar. Ou seja, e assim, ou seja, é com a sua casa também. Aí você tem um imposto sobre consumo. Ou seja, que também, ou seja, é outra covardia. Ou seja, por que eu considero covardia? Porque esse imposto de consumo vai afetar principalmente quem? O pobre.
Ou seja, porque para o rico, ou seja, não importa se ele vai pagar 15% de ICMS no arroz ou no feijão, não importa se ele vai pagar o imposto lá nos medicamentos. Para ele não vai fazer Para ele não vai diferença. fazer tanta diferença, mas para o pobre vai, porque o pobre, além de pagar o imposto sobre coisas básicas do nosso dia a dia, ou seja, que é alimentação, medicamento, ainda vai pagar imposto sobre água, vai pagar imposto sobre energia, vai pagar imposto sobre internet, sobre telefone, ou seja, é imposto que não acaba mais. E a maior mentira, ou seja, quem está no poder, ou seja, aí não importa a ideologia, não importa se é esquerda e direita, quem está no poder precisa de quê? Arrecadar. Por quê? Porque a nossa máquina, Precisa manter a máquina. a nossa máquina do governo, ou seja, a maior parte vai para quem? Para manter a máquina, para pagar os juros, e uma fraçãozinha do que sobra vai investir em educação, vai investir em saúde, vai investir em segurança pública, e ainda assim, quando precisa cortar, vai cortar da onde? Exatamente da onde já quase não tem nada. Sobre os impactos dessa reforma, né, acho que você acabou de falar aí, né, que eu ia perguntar agora, como a reforma deve impactar o crescimento econômico. Uma das coisas que eu acredito, que a gente vai ter redução da sonegação. Você costuma ter dinheiro no bolso hoje em dia? Dinheiro físico, dinheiro físico. Não. Não estou falando dinheiro na conta não, dinheiro físico. Hoje eu cheguei e falei fiz essa pergunta pro meu diretor ali, né? Você tem dinheiro no bolso? Eu falei, eu tenho, então empresta aí R$100 para nós já comprar um refri ali. Então, é exatamente isso. Hoje com a gente não tem mais dinheiro físico na mão. Tudo passa pela conta corrente. Tudo passa pela conta corrente. E vamos ter que pagar por isso, esse imposto. Já pagou. Toda essa informação, hoje, que passa aí, seja no banco, seja no Pix, qualquer sistema, ou seja, o governo sabe. A Receita Federal sabe, o Banco Federal sabe, o Banco Central, né, sabe. Todo mundo sabe, ou seja, o que todo mundo está fazendo. Ou seja, qual que vai ser o impacto disso? O outro ponto que eu não acreditava nessa questão da reforma tributária era exatamente por isso, porque, tipo assim, e como fica a questão de outros sistemas que existem aí para diminuir essa questão da sonegação? Mas, deixa eu mudar deixa eu voltar para o raciocínio que eu estava falando. Por que eu acredito nessa redução da sonegação? Né? O primeiro passo vai ser acabar com dinheiro físico. Ou seja, esse dinheiro físico que existe hoje vai acabar. Ou seja daqui 5 anos. Eu acho que não vai 5 anos. Já está bem avançado. Eu acho que não vai 5 anos, vai acabar essa questão do dinheiro físico. Ou seja, então vai passar tudo para o governo. Então não vai ter mais como a pessoa sonegar sem o governo saber. Porque hoje ainda é possível sonegar sem o governo saber. Como que eu sonego sem o governo saber? Quando eu compro em dinheiro, quando eu vendo em dinheiro e quando eu gasto em dinheiro. Ou seja, eu fazendo essas três partes, o governo não vai saber. Mas se eu compro em dinheiro e vendo passando pelo banco, o governo vai saber que eu estou vendendo pelo banco, por conta do banco. Se eu compro pelo banco, fazendo os pagamentos pelo banco, mas na hora de vender eu vendo em dinheiro, o governo também vai saber que eu estou comprando. Ou seja, isso vai acabar. Ou seja, o governo vai ter ciência de tudo que está acontecendo ali. Então, quando veio a questão do IVA, eu imaginei exatamente isso. Então, agora está explicado por que vão fazer o IVA. Por quê? Porque vai acabar a sonegação. Inclusive, acabar eu estou sendo meio otimista de falar que vai acabar com a sonegação, mas na realidade vai reduzir, eu acredito que vai reduzir quase a zero. Por quê? Porque o que eu acredito também, isso não está nos projetos, mas o que eu acredito? Que quando a gente for no mercado e fazer uma compra, automaticamente o que é do governo já vai para o governo. Ou seja, que é a questão do Pix. Ou seja, eu já vou vai ali... ser sistematizado. A compra deu ali R$100, ou seja, se R$15 do governo, ou seja, esses R$15 não vai passar nem pela mão do empresário, vai para o governo. Ou seja, então com isso, ou seja, você vai, além de reduzir essa questão da sonegação, que do meu ponto de vista reduzir ela a quase a zero,
você ainda vai aumentar a eficiência. Por quê? Porque vai ser quase que online que isso vai acontecer. E eu acredito que isso vai acontecer online. Porque se o governo já sabe, ou seja, que aquele dinheiro é dele, para que ele vai deixar na mão do empresário? Porque hoje, tanto o imposto de renda quanto os empresários faz o quê? Ou seja, eles vão trabalhando com dinheiro, chega um momento que eles têm que declarar, apurou ali o imposto e pagou. Com o IVA não vai ter esse negócio de apurar o imposto. Ou seja, o imposto já vai estar ali claro, evidente. Ou seja, então para que eu vou deixar ele na mão do empresário? Ou seja, então isso aí automaticamente já vai ser transferido ali, ou seja, para a mão do governo. Esse seria um impacto positivo da reforma. Da LOA que é meu. Da LOA que é meu. Esse, para mim, seria um dos impactos positivos com relação à reforma tributária, ao IVA. A outra coisa é que eles estão garantindo, ou seja, que vai ter uma isenção para os produtos da cesta básica. Ou seja, por que está garantindo? Porque vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Porque hoje, que nem eu estou falando, hoje até um remédio, ou seja, você vai pagar um imposto. Sim. Até remédios, ou seja, que são de uso contínuo, porque senão a pessoa pode vir até a óbito se não tiver aquele medicamento, ainda assim tem imposto, tem que pagar. E isso independe, ou seja, se a pessoa é pobre ou rica. Ou seja, vai ter que pagar um imposto. Então, eu acredito que a gente vai ter algumas reduções. Ou seja, com relação aos produtos da cesta básica. O problema é o que vai ser de cesta básica. Ou seja, porque tem governo, ou seja... Quais os produtos que terão. Isso. Né? Tem governo que acha que talvez, sei lá, um Toddy, ou seja, não é básico. Ou seja, mas então o filho do pobre não pode tomar um leitinho com Toddy? Outros podem achar que a carne não é básica. A carne de vaca não é básica. Ou seja, o pobre, o franguinho já está bom com ovo. Então, só com o tempo que a gente vai poder ter certeza, ou seja, o que vai ficar realmente dentro da cesta básica e o que não vai ficar. Porque essa é uma das coisas que vai demorar esse período aí de 10 anos. Por quê? Porque cada prefeitura e cada estado do Brasil, né, vão ter autonomia para decidir as suas alíquotas. Ou seja, então, se São Paulo quiser cobrar 20% em cima do feijão, e Goiás tem autonomia para cobrar 5% ou não cobrar. Ou seja, então isso vai ser de cada estado. Da mesma forma, o imposto sobre o serviço. Cada prefeitura vai ter autonomia para cobrar o imposto que ela quiser. Lógico, ou seja, eu estou dizendo aqui de maneira geral, só que aí é aquele caso. De uma forma moderada. Como é um imposto que vai começar a ser visível, então vai começar a ter choradeira. Hoje, você vai no supermercado, você não fala, esse ICMS está caro. Mas com o IVA, o cidadão comum vai começar a falar. Ou seja, então, realmente, talvez, para os produtos da cesta básica, pode ser que haja uma redução de fato ali. Outra coisa é a questão que também aí vai ter o imposto do pecado. Ou seja, o que seria esse imposto do pecado? O imposto do pecado, Olha aí, ó, mais um, viu? Não, mas não é o tipo de pecado que alguns estão pensando, não. Não, é esse pecado que ele vai falar. Fiquem de ouvidos antenados. Esse imposto do pecado seria, por exemplo, para produtos, ou seja, que fazem mal para a saúde ou que fazem mal para o meio ambiente. Um exemplo, bebida alcoólica, cigarros, refrigerantes, ou seja, porque aí as bebidas que tem alto teor de açúcar também seria considerado um produto do pecado, ou seja, sim, porque está fazendo mal ali para a sua saúde, ou seja, esse excesso de açúcar. O outro imposto, ou seja, relacionados ao meio ambiente, poderia ser, um exemplo, uma bateria que fosse mais eficiente ou que fosse reciclável, uma bateria de celular, por exemplo, ou seja, aquele aparelho pode ter um imposto reduzido. Entendi. Ou aumentado. Porque esse imposto do pecado, ou seja, ele vai aumentar para mais ou para menos, ou seja, dependendo do impacto que ele vai causar, seja na saúde ou seja no meio ambiente. Ou seja, então isso aí também é um ponto positivo com relação à reforma tributária. Coisa que já existe, ou seja, se a gente for pegar um exemplo das bebidas alcoólicas e dos cigarros, por exemplo, o IPI é altíssimo, ou seja, principalmente do cigarro. Apesar de que acaba que não coíbe ninguém de fumar por conta disso. O consumo não para. O consumo às vezes até aumenta. Às vezes pode acontecer de aumentar. Às vezes até aumenta, né, meu diretor?
Doutor Cristiano, aqui sobre a visão geral, né, dos especialistas, como você é especialista nessa área, acho que você já até falou um pouco aí, quais as principais críticas à reforma tributária aprovada? Como eu tinha falado, ou seja, o sistema tributário nacional hoje é um dos mais complexos do mundo e a nossa tributação já é uma das mais altas do mundo. Por que isso acontece? Porque vira e mexe você ouve alguém falar o seguinte: por que a gente não tributa dividendo? Por que você está falando de tributar dividendo? Porque lá na Espanha tributa dividendo. Um exemplo. Não, beleza. Então vamos tributar dividendo, porque lá na Espanha, ou seja, eles tributam dividendo. Nossa, mas a alíquota nossa do imposto de renda é só 27,5%, mas lá em Portugal é 40%. Não, beleza, então vamos tributar o nosso imposto de renda a 40%, porque lá em Portugal é 40%. Então é uma maluquice o Brasil, por quê? Porque ele quer pegar o pior dos outros países e jogar tudo no Brasil. Beleza, ou seja, o imposto de renda lá em Portugal, isso aqui tudo é exemplo, não é exatamente isso. É 40%. Beleza, mas e o imposto do consumo lá, quanto que é? 5%? No Brasil, ou seja, o imposto de consumo hoje, ou seja, já beira aí, dependendo do caso, 30%, 40%. Sim. Ou seja, só que aí a gente quer copiar tudo que de maior que tem lá no outro e trazer tudo que tem de maior lá do outro. Realidades diferentes. Realidades diferentes, porque o nosso sistema, a nossa carga tributária no Brasil já é altíssima. Então a questão não se eu falar que eu sou contra o imposto de grande fortuna, você é só um pobre idiota. Ou seja, que está com dó de tributar bilionário. Se eu falar que do imposto de renda que não pode aumentar mais, você também está com dó do rico. Gente, o que a gente tem que entender é o seguinte: imposto prejudica o pobre. Em qualquer lugar do mundo, imposto prejudica o pobre. Ou seja, é o pobre que é prejudicado. Tem um livro, ou seja, que eu li lá nos anos 2000, quando estava fazendo a faculdade de contabilidade, que é Pai Rico, Pai Pobre. Lá ele fala exatamente isso. Ou seja, que o imposto, ou seja, só existe para favorecer o rico. O imposto não existe para favorecer o pobre. É aquilo que a gente estava falando da questão do consumo. Ou seja, que para mim a maior injustiça que existe é o tanto que o imposto de consumo do consumo é alto. Por quê? Porque vai prejudicar exatamente o pobre. Vamos pegar um exemplo que eu estava falando dos alimentos da cesta básica. Vamos supor que, a picanha tem que ter uma alíquota de 20%, digamos. Ou seja, vamos supor que a picanha tem a alíquota de 20%, porque quem come picanha é rico. Ou seja, então o pobre não vai poder comer picanha nem quando receber seu 13º, quando receber sua rescisão. E quando ele quiser comer, ele vai ter que pagar do mesmo jeito que o rico paga. Ou seja, essa questão que se ilude que o imposto é para beneficiar o pobre é loucura. Eu não sou radical do tipo, imposto é roubo. Não, ou seja, eu não sou radical nesse sentido. Eu acho que tem que ter um imposto, porque quem que vai pagar a máquina pública? Então, o imposto realmente é necessário. Ou seja, isso não tem como fugir. Só não precisa ser abusivo. Ele só precisaria ser mais lógico dentro do Brasil, coisa que não é. O IVA, por exemplo, ou seja, ele vai chegar, ou seja, as previsões é que ele vai chegar ali de 26,5% a 28%. Ou seja, esse IVA. Mas aí, vamos pegar uma pessoa pobre, foi lá no mercado, fez R$700 de compra. Ou que não seja cesta básica, ou seja, ele foi comprar roupa, ele foi comprar um eletrodoméstico. Ou seja, esses R$700 que ele está pagando naquele eletrodoméstico, vai ter mais R$200 de impostos. Ou seja, para o rico vai fazer diferença? Nenhuma. Esses R$200 que ele for pagar de imposto, não vai fazer nenhuma, mas o pobre vai fazer uma diferença enorme, porque você está falando de 1/3. Ou seja, então é extremamente... Já arrebenta aí uns 20% do orçamento, mais de 20%. Já arrebenta. Mas, ou seja, de novo, é uma previsão minha. Como eu acredito que vai ter uma redução da sonegação, ou seja, então você vai ter um aumento de tributação. Aumentando a tributação, você tem mais margem, ou seja, para estar, revendo algumas alíquotas. Então, pode ser que realmente os impostos do consumo fiquem ali entre 8%, 10%. Ou seja, pode ser que fique, e tomara que fique. Mas, por enquanto, a gente não tem muita garantia disso. Outra mudança que vai ter é porque hoje no Brasil,
Os impostos, basicamente, eles são cobrados na origem, ou seja, lá na fabricação. Ou seja, lá na fabricação, quando está fabricando o produto, quando passa pelo atacadista, pelo distribuidor, pelo supermercado, que esse imposto vai sendo pago ali gradativamente, no início da cadeia produtiva. Com o IVA, ele vai ser pago no fim da cadeia produtiva. Ou seja, só quando eu for lá na boca do caixa e fazer meu pagamento é que vai estar pagando o imposto. Então, por conta disso, também se acredita que vai ter o quê? Uma redução dessa guerra fiscal entre os estados. Ou seja, porque hoje existe muita guerra fiscal entre os estados, entre as prefeituras. Vamos trazer a Mitsubishi aqui para o interior de Goiás. Ou seja, então, essa guerra fiscal, em tese, pode ser que reduza por conta disso. Entendi. Mas só o tempo também vai dizer se isso realmente vai acontecer. Quais os produtos e serviços podem ter seus preços alterados dentro da sua experiência aí? Como está falando, questão da cesta básica, ou seja, a gente tem uma ideia de que os produtos da cesta básica, eles vão ter uma redução. Por conta disso, ou seja, para as pessoas de baixa renda, existe uma previsão que é o cashback. Esse cashback é o quê? É aquele mesmo princípio do cartão de crédito. Ou seja, quanto mais você compra, você vai receber um pouquinho ali de volta. Para o cidadão de baixa renda, quando ele for comprar, ele também vai ter parte daquele imposto que ele está pagando de volta como crédito. Ou seja, a princípio como crédito, mas se o governo quiser devolver em dinheiro também, ou seja, aí cada governo vai ter sua autonomia aí para poder fazer isso. Cada governo, seja da cidade, das prefeituras ou dos estados. Beleza, mas como que isso vai funcionar? Aquilo que eu estava falando, ou seja, o cenário ele está se moldando para que essa reforma tributária aconteça. Que é a questão que eu falei de acabar com o dinheiro físico, de todas as transações ter que passar pelo sistema bancário, pelo sistema financeiro, ou seja, isso aí vai realmente forçar, não vai ter como escapar, ou seja, das garras ali do leão, ou seja, na hora de pagar os impostos. Com a questão da baixa renda, como que o governo vai saber, ou seja, quem é de baixa renda e quem não é de baixa renda? Eu não sei se você já reparou, mas quem está assistindo pode já ter reparado, hoje qualquer plataforma do governo que você for acessar, você vai acessar por portal.gov. Sim. Ou seja, qualquer serviço que você for acessar do governo, você vai ter que acessar pelo portal.gov. Tem que se cadastrar. Ou seja, então, esse portal.gov, eu quero acessar a Receita Federal, vai ser pelo portal.gov. Eu quero acessar o INSS, portal.gov. Minha carteira de trabalho, portal.gov. Sei lá, meu Bolsa Família, portal.gov. E além disso, ou seja, dentro do portal.gov, você tem ainda o CAD único, que é para quem? Que é para quem vai cadastrar para receber os benefícios do governo federal. Então ninguém vai fazer nada sem passar pelo sistema. Vai ter que passar pelo sistema. Então o CAD único, ou seja, a pessoa que recebeu o seu Bolsa Família, ele tem que ir lá no CAD único e fazer o seu registro. Hoje, ainda existe muita fraude, mas já reduziu bastante. Na época da pandemia, muitas pessoas receberam aquele auxílio emergencial de forma fraudulenta, sem ter o direito. Mas acaba que depois teve que devolver. Ou seja, muitos tiveram que devolver. Por quê? Porque quando o governo foi cruzando as informações com a renda, com o imposto de renda e com o auxílio emergencial, você já viu, peraí, você está declarando aqui que você recebeu 50 mil no ano, mas você recebeu auxílio emergencial? Não, você recebeu sem poder, eu quero esse dinheiro de volta. Ou seja, então, esse cashback para a população de baixa renda, e geralmente quem tem direito aos benefícios sociais do governo, ou seja, essa informação já vai ter no banco de dados. Então, se hoje, ou seja, a princípio seria meio que opcional eu informar meu CPF na hora da compra, quando chegar esse momento o CPF já vai ser obrigatório. Ou seja, porque para você poder receber esse dinheiro de volta, ou seja, o governo tem que saber que você está comprando. A rede de pesca vai cada vez ficando mais fina. Casos como aquele, né, que passou no noticiário nacional, acho que mundial, a brasileira que estava lá na Califórnia,
recebendo o Bolsa Família, né? Como que se explica? Não, é porque apesar do sistema, hoje em dia, o governo saber tudo, mas você tem que ter um poder de processamento, ou seja, para processar todas essas informações. Sim. Ou seja, só que hoje, já existe muito poder de processamento na Receita Federal e no sistema do governo para poder fazer isso. Tanto que essa questão de você ter que usar o portal Gov para acessar qualquer serviço do governo, isso praticamente terminou de ser implantado agora esse ano. Sim. Agora esse ano. Muito novo, né? Até uns 2 meses atrás, que eu precisei acessar o ECAC, que é uma base da Receita Federal, ou seja, para verificar questões relacionadas a impostos dentro do âmbito da Receita Federal, eu ainda tinha que ter uma senha específica deles, ou um certificado digital. Hoje não. Pente fino. Hoje não, ou seja, eu tenho que fazer o login pelo portal Gov. Mesmo que eu tenha um certificado digital, ou seja, eu vou usar o certificado digital para acessar o portal Gov. Ou seja, então realmente o governo sabe tudo da sua vida. Para quem acha que isso é o início do apocalipse, a gente já está nele. Doutor Cristiano, então, diante de tudo que você falou, como que o cidadão ele pode se preparar para a nova realidade tributária? Na realidade, o cidadão comum ele não vai precisar muito, porque na realidade ele não vai precisar fazer muito esforço físico, só na hora de pagar que vai vir um esforço de ter que sair o dinheiro do bolso. Para os empresários, ou seja, isso vai acontecer aí dentro desses 10 anos. Ou seja, então a previsão é que, ou seja, vai realmente acontecer uma simplificação, vai ficar mais fácil, ou seja, para poder fazer essas declarações para o governo. Mas, de novo, tudo que existe de maneira simples, ou seja, a burocracia brasileira consegue deixar difícil. Porque aí, ou seja, a gente pode filosofar, ou seja, vários motivos aqui, teorias da conspiração. Se pode piorar, para que vai facilitar? Exatamente, ou seja, a minha tese é exatamente porque existe um burocrata que ele chega lá e fala, mas quanto tempo a pessoa levou para resolver essa pendência aqui comigo? Não, foi rapidinho, foi 2 minutinhos. Não, mas está muito fácil. Ou seja, por que a gente, ou seja, não pede também o tipo sanguíneo dele, ou seja, um exame de DNA dele, ou seja, vamos deixar isso um pouco mais complicado? Eu vou pegar um exemplo, ou seja, que aconteceu lá em 98, foi 98? 96, 98, que foi quando veio o Simples Nacional, ou seja, que foi uma forma de simplificar os impostos federais, que aí esse Simples Nacional englobou o PIS, a COFINS, e o IPI, e o Imposto de Renda e a Contribuição Social em um único imposto. Então, ou seja, o empresário tinha que fazer o quê? Chegava lá, ou seja, via quanto que tinha faturado, jogava ali a sua alíquota, beleza. Mas aí vinha outro, não, mas tá errado dessa forma aqui, porque tem a bebida que é isenta, tem o cigarro que é 50% de IPI. Ou seja, esse outro produto aqui, ou seja, ele tem alíquota 0. Ou seja, então uma coisa que era simples lá no início foi ficando complexo. Hoje o simples, ele é tudo menos simples. Então a questão do IVA é a mesma coisa, ou seja, é algo que tem que ser simples, fácil de se fazer. Mas só o tempo vai dizer como que vai ser. Exatamente por quê? Porque todos os entes, ou seja, vão ter liberdade para fazer suas próprias regras com relação à alíquota. Ou seja, então, a prefeitura, os estados, ou seja, cada um pode complicar um pouco do jeito que acha que está melhor para ele. E continua uns se beneficiando e outros cada vez mais ferrados. Desculpa o termo. Na realidade, é aquilo que eu sempre comento. O imposto veio para ferrar o pobre. Ou seja, veio para ferrar o pobre. Eu não acredito que imposto é roubo. Ou seja, mas quem se prejudica com relação aos impostos é o pobre. É só ver, ou seja, mais recentemente, né, a questão dessas compras internacionais aí, Shopee e companhia aí. Ou seja,
Tem lógica, ou seja, você querer tributar compras de $50. Quem que compra $50? Ou seja, é o pobre. Não é o rico que vai comprar. E o rico, quando compra, ele está cochichando. Então você vai comprar um produto hoje da China, o produto custa ali R$120, quando chegar a conta você vai pagar 300 por conta dos impostos. Mas aí é aquilo que eu estou falando. Como agora é um imposto que vai deixar de ser embutido, ou seja, para ficar visível, é isso aqui que você está pagando, então pode ser que realmente, principalmente os produtos da cesta básica, ou seja, vão ficar mais acessíveis para... O pobre não vai sofrer tanto. O pobre vai saber, porém vai ter que pagar, também não tem pra onde correr. Mas a diferença é que vai ficar esclarecido. Vai ficar esclarecido, vai saber o que está sendo pago de fato. Doutor Cristiano, nosso tempo estourou, quero te agradecer muito por você ter aceitado o meu convite, né, e ter esclarecido aqui sobre essa reforma, sobre o sistema tributário, essas mudanças aí. O que a gente espera é que em algum momento, né, isso seja favorável, né, para esses menos favorecidos, né, que venha... Não, já tem essa melhora que é o esclarecimento, exatamente de você saber o que você está pagando, que taxa que você está pagando, até para você saber reclamar. Olha, está caro, o governador, prefeito, presidente, é isso aqui que precisa baixar, né? Pelo menos já tem em mãos o resultado daquilo que ele tem que reclamar. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço aí o convite, né? E novamente nós que somos brasileiros temos que deixar de ser tão passivos com relação na hora de ter que pagar esse tanto de imposto que a gente tem que pagar. É isso aí. Bem, pessoal, quero agradecer a todos, né, que estiveram conosco nesse podcast que trouxe tanta informação sobre o sistema e a reforma tributária. Mais uma vez agradeço ao Dr. Cristiano, né, que atendeu o nosso convite, que veio aqui, né, nos dar essa aula tributária. Né? Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí, tá? Quero agradecer aqui de coração a toda a equipe da TC Multimídia. Né? Quero agradecer a todos os meus parceiros, anunciantes e colaboradores. Se o podcast Rodrigo Della Maia existe, é porque vocês estão comigo aqui, são meus parceiros e estão firmes aí, tá? Obrigado a todos vocês de todo coração. E a vocês aí que quiserem também se juntar a esses parceiros aí, o telefone está aqui na tela, aqui, ó, viu? Pode ligar para a gente que nós vamos aí fazer de uma forma bacana para que você venha somar conosco, tá ok? Até o próximo podcast Rodrigo Della Maia. Esse cara sou eu. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, doutor Cristiano. Eu que agradeço. Limpicred. Está com o nome negativado? Procure a Limpicred. 62994005166. Clínica Pé Perfeito Podologia. Nosso plano é cuidar da saúde dos seus pés. 62992319169. Restaurante Manga Sabina. A comida caseira mais gostosa da região sudoeste de Goiânia. 62996392208. Dupla Roger Maciel e Alessandro. Contrate esse show para o seu evento. 61992336635. Eu também estou aqui com o Rodrigo Della Maia. Um grande beijo e fica ligado aí, gente. Acelere, pisa, agora não pode parar. Alô, meu povo de Goiás e toda a região, aqui quem fala é o André. Aqui é o Felipe. Nós também estamos aqui com o nosso irmão em Cristo, Rodrigo Della Maia. Valeu, gente. Você é especial. Olá, meu povão de Goiás, aqui é o Daniel. E aqui é Samuel. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Rodrigo Della Maia. Um abraço, gente.